E essa é uma aula de aquecimento para a Semana da Independência com as flores artificiais. E no dia 8 de setembro vai acontecer as 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar tudo como que você faz para ter a sua renda com arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos. E eu sou a Aline Souza, do Flor que Te Quero, e eu faço arranjos de flores artificiais de um jeito que eles se pareçam os mais naturais possíveis, para decorar as casas com elegância, sofisticação, para chamar a atenção dos clientes, porque é através de um arranjo de flores verdadeiramente bonitos é que a gente consegue fazer as nossas vendas, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Tá todo mundo me escutando direitinho? Bom, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre marcação de preço, tá? Que é algo muito sério para que você não sabote o seu negócio marcando o preço errado nas suas flores. Boa noite, boa noite. Eu já comecei a live engasgada aqui. Eu começar a falar, esse friozinho aí, a gente respira o frio. Mas eu consigo. E eu gostaria de saber de vocês quem tá aí. Alexandra, seja bem-vinda. Cadê o pessoal? Eu tô fazendo uma live aqui hoje. Eu não agendei essa live. E se eu tivesse agendado também teria dado tudo errado, porque eu tô aqui na loja agora. E agora que nós terminamos de fazer um pedido de flores aqui, acabou atrasando tudo. E eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre preços, como marcar o preço dos seus arranjos, como fazer do jeito certo para que você não sabote o seu negócio, tá? E existem duas maneiras que as pessoas erram na hora de marcar o preço de arranjos, vão empreender e ficam perdidas sem saber o que fazer. O primeiro problema é realmente a falta de conhecimento, né? A pessoa me passa às vezes aqui alguma mensagem, Aline, mas eu não ganho dinheiro, ou ainda, mas o que eu ganho é muito pouco. E por que isso? Porque um dos problemas talvez seja a falta de conhecimento, ela não sabe marcar o preço da maneira correta. Isso é muito sério, porque o que é isso, né? Você destrói o seu negócio se você não precifica da maneira correta, ou você quer vender barato demais por conta da concorrência, também tá errado, não é assim que se faz, tá? Então o preço, ele é de extrema importância para que você tenha sucesso no seu negócio, para que você tenha lucro. E o objetivo do nosso negócio, do nosso empreendimento é lucro, né? E quanto sonho que tem quando a gente às vezes está perdida sem saber o que fazer e quer empreender, busca algo diferente, às vezes algo que você não conhece ainda, e aí você entra metendo os pés pelas mãos, não sabe marcar o preço direito por falta de conhecimento. Então é um detalhe que a gente tem que dar bastante importância antes de começar qualquer tipo de negócio, que é como precificar, como colocar o preço correto. O preço ele não pode ser chutado, não é de qualquer jeito, né? Ele tem que ser calculado. Ele tem um parâmetro para que você consiga fazer da maneira correta. Tem que saber fazer conta demais, fazer conta de adição. Não adianta querer vender mais barato para poder vender mais, porque o concorrente vende mais barato e se eu não abaixar o preço, eu vou deixar de vender. Não é assim que se faz. Se você pensa dessa maneira, está errado. Seu pensamento já está errado a partir daqui, tá? Então, olha só um exemplo. Quando você vai no supermercado e aí você compra, por exemplo, tá? Vou pegar com alimentos aqui para que o exemplo fique mais claro. Então você compra um pacote de arroz de R$ 15, e aí você compra o feijão de 5 e a farinha de 3. A soma disso tudo é 15 mais 5 mais 3 vai dar R$ 23, tá? Então isso é o que você gastou quando você foi no supermercado e fez as suas compras. Só que não é só isso que é um custo, não é só isso que você gastou que você tem que considerar, tá? Quando você vai calcular os seus arranjos, né? O preço da sua mercadoria para que você venda e marque do preço certo.
Nessa compra, você tem que considerar o tempo que você teve, que você gastou para ir no supermercado. Se você tivesse um trabalho para fazer, né? Você gastou lá, sei lá, 1h30 para ir no supermercado. Vamos calcular assim. Quem mora em cidade menor, né? Quem mora na capital, cidades grandes vai gastar mais tempo. Até sair de casa, ir no supermercado, estacionar e voltar, é no mínimo 2 horas. Mas vamos deixar esse tempo aí, 1h30, tá? E se você estivesse produzindo alguma coisa com o seu trabalho, atendendo um cliente, quanto de dinheiro você estaria fazendo nesse tempo que você está usando para fazer as compras no supermercado, por exemplo? Então, muitas vezes, as pessoas não consideram isso, não consideram o tempo que ela gastou. Outro detalhe também que elas não consideram, o transporte, né? Se você foi de carro, você gastou gasolina e a gasolina tá cara. Quantos quilômetros, né? Qual a distância o supermercado é da sua casa? Então, aquele tempo que você saiu de casa até chegar no supermercado para fazer a sua compra, e aí você volta para casa e vai colocar lá na sua agenda, quanto que eu gastei? Eu gastei R$ 23, né? Eu comprei um saco de arroz de 15, um de feijão de 5 e a farinha de 3. Só que não foi só isso, essa anotação sua, ela foi falsa, foi mentirosa, porque você teve o seu tempo, e tempo é dinheiro, e você teve o combustível, né? Então, isso você precisa considerar. Eu já vi vários administradores, quem preza a qualidade do tempo, né? A otimização do tempo. Ele faz essa conta, ele faz o cálculo. Olha, se eu gasto 3 horas para ir no supermercado, eu posso fazer o pedido, solicitar e vou pagar o transporte e vou gastar muito menos, porque nessas 3 horas que eu vou usar o tempo para ir no supermercado, eu consigo produzir X na minha empresa. Em 3 horas eu consigo montar quantos arranjos, né? Então, como que o tempo é valioso e às vezes a gente não considera, não faz questão disso, né? Então, para marcar o tempo, eu dei esse exemplo com compra de supermercado, tá? Mas que sejam as flores que você vai comprar para poder fazer os seus arranjos. Também você precisa pensar desse jeito, no tempo que você gastou na gasolina, no transporte. Tudo isso, ele tem que fazer parte do seu custo, do seu cálculo na hora de você fazer a sua venda. Eu vou fazer a compra lá naquele lugar porque lá é mais barato. Mas quanto mais barato que é? Porque se forem apenas centavos, você vai ter um gasto maior de deslocamento e de tempo para ir a uma distância maior para economizar pouco. A não ser que você vai comprar muita coisa, 5 mil, 10 mil reais, né? Aí o montante vai fazer diferença sim. Mas se não for uma compra tão grande, às vezes não vale a pena, por conta desse custo que você tem que considerar, tá? Então, muitas vezes, essa questão da falta do conhecimento, de como que a gente vai marcar o preço, mais pra frente um pouquinho eu vou explicar como que vocês fazem tudo direitinho, pode estar traindo você, pode te prejudicar e fazer com que o seu negócio renda pouco, que você não ganhe dinheiro e que no final das contas seus cálculos não vão fechar por conta dessa anotação, desse cálculo errado que você pode estar fazendo, tá? E o segundo problema que eu vejo as pessoas que trabalham em casa, que produzem, que fazem arranjos, que fazem os arranjos para locação, é a famosa guerra de preço, né? Mas se eu não vender mais barato, o meu concorrente vai vender e aí eu não vou conseguir cliente. Então, assim, é um erro muito grande você pensar desse jeito. Olha só um exemplo. Eu tinha aqui comigo uma decoradora de festas e ela estava montando uma festa para atender uma cliente, uma festa de aniversário, tá? Então nessa festa tinham arranjos, ela queria montar uma estrutura bem grande, cheia de flores. O que mais que ela ia utilizar para montar essa festa? A mesa, vários arranjos, né? Arranjos na mesa, os arranjos na estrutura do pergolado, as bandejas.
E ela veio fazer um orçamento comigo. E eu fui notando que ela não queria nada muito caro, não, porque ela já tinha passado o orçamento para a cliente dela. Só que o orçamento que ela passou para a cliente não pagava nem as flores. E eu perguntei aquilo para ela, mas como que você passou esse orçamento? Como que você calculou? Ela me disse o seguinte, eu fiz um pacote de preços. Aí eu falei, mas como assim um pacote? O que que tem nesse pacote? A decoração total da festa, tem as flores, a mesa, o pergolado. E eu perguntei para ela, mas baseado em que você fez esse cálculo? Eu acho que ela não entendeu a minha pergunta, porque ela respondeu do mesmo jeito, eu fiz um pacote. Eu falei, pois é, mas você cobrou esse valor que você estava me falando, acho que era R$ 280 que ela cobrou para fazer uma festa desse tamanho. Eu falei, mas como assim R$ 280? Você vai gastar isso só de flores, né? Com a alocação das flores. E ela falou que fez um pacote, porque se ela não vendesse a festa por esse preço, a decoração, ela não ia conseguir vender, porque o mercado estava muito concorrido, porque ela não ia conseguir cliente. Agora eu quero te dizer o seguinte, pensa só como que funciona a cabeça dessa decoradora, porque ela trabalhou a semana inteira, horas de serviço, para poder estruturar a festa, para poder ir às lojas fazer o orçamento. Ela gastou tempo, né? E fez um cálculo, um pacote baseado em quê? Ela não contou as horas de trabalho, ela não contou o preço da flor que ela ia gastar lá na decoração. Então, assim, não dá para fechar um pacote, você tem que basear em alguma coisa, né? Ai, Aline, mas a outra decoradora aluga essa mesa por R$ 100, então eu vou ter que alugar por 90, porque se eu não fizer mais barato, eu não vou alugar. Só que às vezes aluga um produto, ou uma flor, um arranjo, que vale R$ 380. Mas todo mundo acha caro e não vai alugar. Então não é assim, não é que todo mundo vai achar caro. A gente não pode pensar assim, porque as coisas têm um custo, né? Então você tem que ter... A gente tem estilos diferentes, a gente tem arranjos de tamanho diferente, cada um que se adequa a um estilo de pessoa, a um padrão social. Então não adianta querer, como ela, né, passar um orçamento de uma festa, mostra a foto para cliente, uma festa toda cheia de flores, por aquele preço que ela não ia conseguir entregar. E aí como que fica? Desagrada o cliente porque não consegue entregar aquele pacote que ela montou, né, baseado em nada, baseado no preço do concorrente, não é assim que a gente calcula preço. E ela vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Ela tem que pensar assim, se ela estivesse trabalhando empregada, quanto que ela ganharia por semana? Quanto que ela ganharia no mês? Isso tem que ser dividido. Se você não pensar desse jeito, não considerar um parâmetro para você empreender com algo e ter a sua renda, você não consegue definir. Tudo tem que ter meta, tudo tem que ter um parâmetro. Você precisa saber para empreender quantos arranjos você precisa vender para poder pagar as suas contas, tá? Então, tem todo um processo, tem todos os elementos que a gente tem que considerar e tem que anotar tudo ali no caderno. Olha só, se você vai marcar um preço, o que você precisa calcular? Eu vou marcar o preço, eu vou te falar aqui baseado nos custos, tá? Tem outras maneiras de marcar, mas é a maneira que eu vou explicar para vocês aqui agora, que dá certo, e a maneira que a gente vai considerar. Então, nós temos custos, tá? Vou montar um negócio, vou começar a fazer arranjos para vender, preciso marcar as minhas mercadorias de um jeito certo. Então, nós temos dois tipos de custo, tá? Que são custo fixo e o custo variável. Aline, o que é custo fixo? Eu preciso saber isso para montar um negócio, para ter um empreendimento? Eu acredito que você precisa saber sim, porque é a partir daí que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir entender o que você pode fazer, o que você pode comprar, quanto que você vai ganhar, porque no final do mês você tem que saber quanto foi seu lucro, quanto você ganhou, quanto de dinheiro que é seu, né? Se você trabalha empregado,
Você tem o seu salário, que seja um salário, 2, 3, 4 salários, mas você tem um salário, você recebe no final do mês. E no empreendimento a mesma coisa. Você tem que ter o seu recebimento no final do mês, você precisa de saber quanto que isso vai te dar, tá? Então vamos lá. Custo fixo é aquele custo que você tem no seu negócio, tá? Seria um custo da empresa, independente se você vendeu ou não. Ai, Aline, tá confuso, né? Por exemplo, se você tem um aluguel, você aluga uma loja e quer montar uma lojinha. Se você tem a sua funcionária trabalhando com você, a conta de água, a conta de luz, isso é custo fixo. Por que chama fixo? Porque independentemente se você vendeu 20 ou se você vendeu 200 arranjos, esses custos eles vão continuar. Se você teve fechado na pandemia e não deu férias, não entrou no benefício do governo, é um custo fixo. Você vai continuar pagando aluguel, o empregado vai pagar água, luz, mesmo estando fechado, mesmo sem ter arrecadado nem um centavo, tá? Então, isso é custo fixo. Custo variável, o que é? É o custo daquilo que a gente gasta. Por exemplo, as flores que você utilizou, a quantidade de flores, né? Cada arranjo é de um tamanho, cada arranjo tem uma quantidade diferente de flores. Então, tudo que você utilizou ali é considerado o custo variável, tá? É o custo que varia. Se você não usou, você não tem ele. Mas, a partir do momento que você utilizou, então a gente tem as flores, o vaso, a argila que você gastou para fazer o arranjo, o arame, o durex, o frete que você comprou a mercadoria, você pagou a empresa para entregar essa mercadoria aí na sua casa ou aí na sua loja, tá? Então, ele é um custo, é igual ir lá no supermercado, né? Seria a gasolina que você gastou, seria o frete, tá? Então, tem que ser considerado. Não é porque você foi lá e comprou R$23, eu gastei R$23. Não. Você gastou mais, você gastou seu tempo e o frete. Então, você tem que considerar isso. Se você fizer a conta em cima, né? Vamos pegar o exemplo lá de novo que eu dei Vamos passar esse exemplo para flores, né? Eu dei um exemplo com pacote de arroz, o feijão e a farinha, que seja o buquê de rosa, o vaso e a argila, tá? R$23. Mas teve mais coisa aqui que você tem que considerar, tá? O tempo, o frete, não pode deixar isso de lado não, porque isso é um custo, isso você vai pagar. Então, se você, Aline, eu não quero mexer com isso não, vou vender por R$23, você vai estar perdendo dinheiro, mesmo, mas eu tô vendendo pelo preço de custo. Não, seu preço de custo não é R$23, seu preço de custo é 23, mais o que você gastou de tempo e de combustível, tá? Isso tem que ser considerado e as pessoas não pensam desse jeito, por isso que erram na hora de colocar os preços, tá? Bom, então, custo fixo, né? Você tem ele de qualquer jeito. Aline, mas eu não tenho empresa, eu trabalho em casa, eu vou ter algum custo fixo? Tem o seu. Se você trabalha por conta própria, você seria o seu próprio empregado, você tem que ter salário. Tem que ter seu salário. Aline, mas eu tenho que ter salário? Tem. Como se diz, você não pode ir lá e botar a mão no dinheiro da empresa. Aline, vendi R$100.000. R$100.000 não é seu, é da empresa. A empresa que vendeu, você fez. Você tem que estipular um salário para você. Quanto você quer ganhar por mês? Aline, eu quero ganhar R$1.500. Eu quero ganhar R$3.000. E aí você tem que trabalhar em torno dessa meta que você quer atingir, tá? Para ganhar R$1.500, eu tenho que vender quantos arranjos? Claro que vai depender do preço do arranjo que você vai vender, né? Mas você consegue isso com pouquíssimos arranjos, né? Ou se for um arranjo mais baratinho, aí você tem que vender mais quantidade, mas você consegue. Tem arranjo de 300, de R$400, tem arranjo de 150. Isso tudo já é o valor que você consegue vender tendo a sua renda.
E aí você calcula, ó, eu quero ganhar X reais no final do mês. Quanto que eu preciso vender para ganhar esse valor? E por que a gente tem que pensar assim? Porque se você tivesse empregado em alguma empresa, você teria o seu salário. E é isso que você precisa de considerar, tá? Na hora de montar o seu negócio, na hora de empreender. Bom, então, olha só. Antes de fazer um arranjo, você foi lá, comprou as flores, o vaso, comprou todos os galhos. O que você tem que fazer? Anotar tudo, porque senão você vai montando um arranjo de uma forma aleatória e depois não vai saber quanto que aquilo ali deu, tá? Então tem que ser tudo muito anotado. Sempre que eu vou montar um arranjo, como que eu faço? Que é a orientação que eu passo para vocês. Aqui a gente tem a loja, né? Então eu vou ali, eu tenho a variedade de flores, tenho essa facilidade de chegar ali e escolher as flores. E eu calculo mais ou menos de cabeça, ó, esse buquê é R$30, só que aqui já é uma loja de preço de varejo. Então eu calculo a mercadoria já no preço que ela está ali na prateleira, porque é o preço de varejo, já é o preço que eu vendo e que eu ganho dinheiro em cima dela, tá? Então, eu consigo fazer isso, mas vocês também conseguem fazer de um outro jeito que eu já vou explicar. E aí eu já formulo o arranjo, ó, vou montar arranjo desse jeito e o vaso vai ser esse. Quanto em média que isso aqui vai dar? Porque eu já tenho uma noção de quanto que vai ser o preço final do meu arranjo. Então eu consigo mensurar se o arranjo está caro, se está barato. E o que acontece? Acontece às vezes arranjos do mesmo tamanho ficarem assim com preços muito diferentes. Porque é muito fácil você montar um arranjo, sair escolhendo as flores mais bonitas e juntar tudo aquilo e colocar no vaso. Só que o resultado final pode acontecer de ser um arranjo que vai ficar muito caro, tá? Então a gente considera esses detalhes. É bom ir mentalizando tudo. Ai, Aline, mas eu vou comprar lá no atacadista, na loja de atacado. Como que eu faço então para calcular? Você já tem que ter em mente quanto que seria o valor que você venderia aquele arranjo, né? Ai, Aline, eu compro minhas mercadorias por 50. Fechou lá a conta, R$50. Qual seria o preço que você iria vender aquilo? Então, você tem que ter aquilo em mente. Vamos tirar por base aqui, tá? Calculando lojas de varejo. Se você compra por 50, numa loja de varejo, isso custaria 100. Então, você venderia por 100. E aí, você tem que pensar ainda, ó, tem mais um serviço de montagem aqui de tantos %, tá? Aline, mas é sempre assim, a conta eu dobro? Não, não é assim que faz. Eu vou explicar passo a passo aqui para vocês. Aqui é só para você, depois que você aprende a marcar o preço, você consegue mentalizar desse jeito para conseguir formar um arranjo e saber quanto que ele vai ficar para você vender, tá? Quando você for fazer suas compras, tiver lá nos atacadistas, nos varejistas, quiser montar os seus arranjos, você já consegue definir mais ou menos, ó, eu vou montar esse arranjo, fica mais ou menos em tanto, esse em tanto, para que evite que você compre algo muito errado, né? Compre uma flor de silicone linda, maravilhosa, que vai ser mais caro e vai colocar às vezes num vaso muito pequeno, ou vai cortar e fazer um arranjinho muito pequeno, aí o arranjo vai ficar caro, tá? Então, tem que conhecer essas estratégias de montagem para você conseguir associar um arranjo com preço interessante, no tamanho interessante também, e para facilitar para vocês, tá? Então, olha só. E se você vai pegando as flores e mentalizando o preço, se você achar que aquilo tá caro, você modifica, troca um galho ou muda um vaso. Às vezes o vaso também interfere muito no valor final do seu arranjo, né? E não é só isso que você tem que considerar, não é só o seu tempo, não é só a gasolina, o frete, não é só os elementos que você vai utilizar, pedra, argila, musgo, arame, o pedacinho de durex que seja, tá? Você tem o seu conhecimento, que é o conhecimento de montagem, e ele vale
muito, né? E por quê? Porque se fosse simples, ninguém ia comprar um arranjo seu pronto. Todo mundo ia lá numa loja, comprava as flores e montava o seu arranjo. Ninguém ia pedir para você fazer isso, né? Já viu aquele ditado? Saber qual parafuso apertar não tem preço. Claro que se a pessoa comprar as flores separadamente, vai ficar mais barato. É óbvio que vai. Ali, por trás da montagem de um arranjo, tem todo um conhecimento para se fazer. Não é qualquer pessoa que faz, né? Por sinal, é algo bem escasso, tá? Você encontrar uma pessoa que sabe construir um arranjo desse jeito aqui. Por isso que eu sempre falo, né? Convido a vocês a serem floristas para montar arranjos assim, ó, verdadeiramente bonitos e atender esse público que fica louco buscando quem faz os arranjos, buscando os arranjos com essa perfeição, como se parecem naturais, né? Olha só o movimento das flores, tudo muito bem montado, feito com muito carinho, tá? E tudo isso tem um custo. As mercadorias têm um custo, a mão de obra tem um custo, né? O desejo que a pessoa quer esse arranjo. Por que a pessoa quer esse arranjo? Né? Não poderia ser o outro, tem que ser esse. Tem um desejo, tem uma emoção, tem uma beleza, tem um sentimento aqui. Olha que gostoso você... Olha, vou até colocar aqui do ladinho, eu tô gravando na outra tela ali, vai ficar um pouco fora, mas olha que gostoso que é você estar perto de um arranjo bonito, né? Então, e eu falo que a gente não vende arranjos, a gente vende emoções, a gente vende aquilo que a pessoa quer fazer com aquele arranjo, né? Que é ter uma casa bonita, decorada, ter um ambiente agradável de permanecer, tá? Bom, mas deixa eu voltar no meu assunto aqui, que o assunto hoje não é o benefício das flores, e sim a marcação de preço, né? Quem aí, se quiser fazer uma pergunta, tá? Sobre marcação de preço, se vocês já sabem marcar, se vocês têm alguma dúvida. Bom, então isso aqui também foi só um pouquinho para mostrar para vocês como esse trabalho todo custa. Tem um conhecimento, não é qualquer pessoa que faz, não é de qualquer jeito. Como fazer um arranjo de flores artificiais se parecer tão natural? Tem toda uma técnica. E se você monta arranjos, você investiu conhecimento, tempo. Olha, eu há 23 anos a gente começou nesse negócio, trabalhando com as flores artificiais, montando os arranjos. Então, assim, foram vários anos quebrando a cabeça, montando arranjos que davam errado. Arranjos, a gente começou a descobrir coisas, argila mofa no vaso. E, assim, é muita descoberta, né? Então, tem muito conhecimento, tem muito tempo, tem dinheiro investido para ter todo esse conhecimento de como fazer, de onde comprar, como combinar, enfim, né? E você não pode jogar isso fora. Então, o seu conhecimento, o que você sabe fazer com as flores artificiais, vale muito. E você precisa mensurar isso, você precisa calcular isso, tá? Bom, então olha só. Quando você vai montar um arranjo, você tem que anotar tudo que você precisa anotar, além dos materiais que você utilizou, né? Que são as flores, o vaso, a argila, esse trabalho que você tem, isso tem que ser calculado também, tá? Não é só pegar o preço, custou R$23, né? Que é a nossa base, vou colocar um pouquinho aqui, não é assim que faz, tá? Você vai descobrir já. E você tem que entender também se você utilizou água, luz, telefone para executar aquele trabalho, tá? Se o marido ajudou, o marido tem a hora dele também, né? Se ele não estivesse lá te ajudando, o que ele estaria fazendo? O meu estaria jogando peteca. O seu talvez futebol, ou no clube, ou fazendo outra coisa, ou estudando, ou ainda trabalhando também, tá? Então tem a hora do maridão ajudando. Outra coisa que você... Aline, mas eu não tenho loja, eu não pago aluguel. Você não paga aluguel não, mas e aquele quartinho que tem lá no fundo, que você mandou fazer, chamou o pedreiro, colocou tijolo lá,
para poder ser o seu ateliê de montagem de arranjos, para ser um lugar onde você coloca seus arranjos prontos. Aquilo é um aluguel, você tem que considerar. Então você tem que considerar quanto que você pagaria no seu ateliê, tá? Mas é um quartinho tão pequenininho, mas ele vale dinheiro. Se ele não te fosse seu ateliê, ele seria qualquer outra coisa, né? Ele estaria sendo usado para outra coisa. Se ele está sendo utilizado como uma área de trabalho, ele tem um custo e você tem que considerar, tá? Então chuta lá, R$200, R$1.000, não sei que tamanho que é o seu ateliê, mas ele vale alguma coisa assim. E ele é custo, tem que estar anotado nas suas despesas lá no final do mês, tá? Para você depois saber calcular, para saber quanto que você teve de lucro. Se você superou suas expectativas ou se ficaram abaixo do esperado, tá certo? E aí que você vai trabalhar e vai utilizar, né? Ficou acima, ficou abaixo. E ver o que você pode trabalhar para estar aumentando as vendas, enfim. Então é assim que a gente faz a princípio, tá? Para quem está começando, que quer empreender, que quer começar a fazer a renda e trabalhando em casa, montando o seu negócio, né? Começando o seu novo negócio, tá? O papel que você gasta para embrulhar é de presente? Ou, Aline, mas é uma caixa que eu peguei usada lá, só para cliente levar, para não quebrar. Tá, tudo bem. Mas você não vai ter sempre uma caixinha ali disponível. Você vai ter que investir em uma papelaria, algo para embalar os seus arranjos, tá? Então isso custa, que seja pouquinho, R$3, R$4, mas tem que ser computado. Porque você foi lá na papelaria, comprou um papel craft, alguma coisa para poder embalar os seus arranjos, você pagou por eles. E aí ele acabou, e na hora que ele acabar você tem que ir lá e pagar de novo. Então ele tem que estar computado como custo para montagem do seu arranjo, tá? Ele é custo, é um custo variável. Você vai gastar somente quando fizer o arranjo, tá? Tá dando para entender, pessoal? Quem tá aí nessa live inesperada, eu fiz um aviso só no vídeo rapidamente. Eu estava sem horário ainda de fazer essa live, mas o importante é que saiu, né? Essa live de aquecimento para a Semana da Independência com as Flores Artificiais, tá? Que vai acontecer no dia 8 de setembro, vai ser uma semana com 3 aulas, onde eu vou explicar tudo, como que se faz para empreender com as flores, como montar os arranjos verdadeiramente bonitos, tá? Bom, então vou voltar aqui. Imposto também, que legal, né? Quando você compra, você paga o imposto. Comprou R$25 lá de flor, tá lá na nota fiscal, o percentual do imposto. Você não vai pagar 23, você tem que pagar o imposto também. Você pagou, sei lá, vamos chutar aqui 30. Então, esse 30 saiu do seu bolso. Tem que ser considerado aqui, porque ele é repassado, né? Na verdade, o imposto a gente recolhe, você repassa e aquilo você paga para o governo, tá? Frete e gasolina a gente já falou, o seu tempo e a sua mão de obra, tá? Que aí já é o conhecimento seu de saber montar o arranjo. Porque você pode muito bem ir lá comprar as flores, fazer as suas compras, ter flores lindas, vasos e vender apenas as peças. Então você vai gastar ao mesmo tempo. Agora, você vai trabalhar em cima das flores, você vai produzir, então ainda tem a mão de obra da sua produção. E é aqui que tem o conhecimento. A produção, ela tem conhecimento, tá? E os clientes sabem disso, senão não procurariam o nosso trabalho, né? Eles não pediriam a nós que sabemos montar os arranjos para poder fazer os arranjos, tá certo? Então, não fica com medo, não. Ele tem que saber que você cobra o seu trabalho e nada é de graça. A gente tem que pagar conta, né? Se fosse assim, ficava fácil. Você ir na costureira entregar o pano para ela, faz aí para mim, uai. Ai, vou comprar o pano que fica mais barato. Uai, mas a costureira tem o tempo dela, tem o trabalho dela, né? A gente também. A gente monta um arranjo, a gente sabe fazer, então tem que ser cobrado e você não precisa ter vergonha disso. Você pode sim e deve mostrar para o seu cliente que você tem a sua renda em cima do seu trabalho, do seu conhecimento, né? Se fosse assim, Picasso não estaria com os quadros tão valiosos. Pegar
tinta lá e passar no quadro, eu faço também. E aí? Saber pintar, né? Somente Picasso. Tá certo? Bom, olha só. O outro detalhe que você tem que ter em mente, né? Que é o que eu tinha falado anteriormente. Mas agora eu quero fazer a conta aqui com vocês. Ai, Aline, mas como que eu sei se eu tô ganhando ou não, se o meu negócio dá lucro? A gente pode considerar o salário, tá? E você precisa ter isso em mente para saber se o seu negócio vale a pena, se você está fazendo da forma correta, sempre tudo anotado. Mas o principal é saber quanto que você vai ganhar. Então, como que eu calculo, Aline, o meu tempo? Como que você pode calcular o seu tempo? Pensa assim, se você tivesse empregada, CLT, no salário mínimo, tá? Você estaria ganhando quanto? R$ 1.200. Vamos arredondar aqui. Não estou considerando férias e 13º, não, porque se eu fosse considerar isso aqui, ia para, sei lá, R$ 1.600, né? Porque você tem férias, você recebe, depois se você sai do emprego tem multa, se tiver, enfim. Então isso é o mínimo seco, tá? Vamos considerar, você teria em mãos R$ 1.200. Então eu quero começar a empreender e eu quero começar com esse salário aqui. Outra coisa que você tem que considerar, salário mínimo, R$ 1.200 por mês. Quantas horas de trabalho por dia? São 8 horas, tá? Não vai achar que vai trabalhar 2 horas por dia e ter 1.200 no final do mês. Não é assim que funciona. Então você tem que considerar valores e as horas, tá? Para a conta ficar honesta, para a conta ficar de acordo e para você conseguir calcular se o seu negócio vale a pena do jeito que você quer fazer ou quanto que você tem que vender, né? Aí você pode distribuir isso aí da melhor maneira possível. Então você tem R$ 1.200 em 30 dias, sai R$ 40 o dia, tá? Segunda a sexta, né? Pode ser segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim, tanto faz. Desde que seja 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, tá? Aí você pode calcular. Ou de segunda a sexta. Eu calculei aqui por dia, R$ 40 o dia trabalhado, se você trabalhasse de 8 horas da manhã até as 6 da tarde, pausando pro almoço, tá? R$ 40 dividido por essas 8 horas, você ganha, então, R$ 5 a sua hora de trabalho, tá? Então, assim, é um conhecimento, é algo que você tem que ter em mente para conseguir calcular o seu negócio. Porque você está começando, você não vai fazer arranjo o dia inteiro durante 8 horas de trabalho, né? Mas você consegue calcular em 1 hora quantos arranjos você consegue fazer. Você consegue ganhar mais de R$ 5 num arranjo só com a mão de obra, tá? E você não gasta 1 hora para fazer um arranjo. Tem vários vídeos meus aí, 15 minutos, 8 minutos, tá? Então, olha que legal, né? Se você... como que você vai calcular? Se você pega uma encomenda, ó, em 1 hora eu consigo produzir tantos arranjos desse. Por aí você já vai ter uma ideia de quanto que você vai ganhar, você consegue calcular, tá? Baseando no salário mínimo. No salário mínimo você estaria ganhando R$ 5. E nos seus arranjos? Aí vai depender do tipo de arranjo que você vai fazer, do tempo que você vai gastar, mas é legal você ter esse parâmetro do salário de uma empresa, se você fosse fichado, para você conseguir comparar com o negócio que você está fazendo. E aí você vai poder falar assim, nossa, eu ganho tantas vezes a mais empreendendo em casa e montando arranjo do que se eu estivesse ganhando na empresa. Na empresa eu ganharia R$ 5 a hora, R$ 40 por dia. Montando arranjo eu ganho tantas vezes mais. E aí vai acontecer, às vezes hoje você trabalhou 6 horas, hoje você trabalhou 2 horas, amanhã você trabalhou 8. Pode variar, pode, porque você está trabalhando em casa, né? Não só montando, né? A gente tem o trabalho das publicações, divulgação, contato com os clientes, tem que estar sempre pensando em algum marketing, como que você vai fazer suas postagens, tá? Então, isso entra no seu dia de trabalho também, tá? Mas é só para dar essa noção de como que calcula para ficar mais fácil para você, né? Então vamos a um exemplo de marcação de preço que para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então suponhamos que eu tenha comprado produtos. Esses produtos ficaram em R$ 75. Então eu comprei lá vaso, flor, galho,
o galinho emborrachado, que a gente adora tanto, né? Tem aluna minha aí que eu já vi, olha só. Esse danadinho aqui, ó, sensacional para montar os arranjos. Esse aqui dá para comprar as dúzias, tá? Então ficou lá, R$75, tá? Então, quanto que o meu produto custou? R$75. Não é R$75. Por que não, Aline? Porque tem imposto. Quanto de imposto você pagou para comprar esses produtos de R$75? Vamos chutar aqui, você pagou R$13 de imposto. Então, seus produtos, agora, quanto que você desembolsou? Não foi 75, foi R$88, tá? Esse, você tem que deixar anotado separado e eu já vou te falar por quê que você tem que anotar o preço do imposto separado. Porque você não vai marcar ganho em cima do valor do imposto, tá? É sempre percentual em cima do valor dos produtos. É um pouco confuso, né? O ideal é que vocês anotem para poder entender. Se anotar, fica bem claro, né? Eu tô sem... Tem que arrumar um flip chart, né? Para colocar aqui para anotar para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos continuar o raciocínio. R$75 produto. R$13 de imposto. E aí, sei lá, vamos calcular o tempo, né? Os R$7 do tempo, R$7 de frete. E aí também eu cheguei em casa e comprei uns arames, uns durex também, enfim. Quanto que eu, no finalmente do fritar dos ovos, que eu fui lá e fiz as minhas compras, quanto que eu gastei? Os produtos que eram R$75 se tornaram R$106, tá? Por conta desses outros elementos que eu tenho que considerar como custo para fazer o meu preço. E aí eu vou te falar o seguinte, a pessoa que compra lá o produto, R$75, e coloca um tantinho a mais para poder vender o arranjo, e vende o seu arranjo por R$106, e tá achando que tá ganhando um pouquinho, não tá não, você não tá ganhando nada, você só perdeu foi tempo, tá? Se bobear, você ainda tá perdendo dinheiro, se eu tiver faltando alguma coisa aqui que eu não calculei, tá? Então, olha só, R$75 virou R$106. Por isso que é muito importante a gente anotar, tá? Porque você não é o que parece ser, certo? Nossa, Aline, é assim mesmo? É assim, desse jeito, tá? Imposto, ó, uma beirada, você tem que calcular, considerar seu tempo, você tem que considerar o seu frete. Opa, travou. Tem que considerar o seu frete. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem quiser me mandar uma pergunta, a gente vai interagindo aqui, tá certo? E olha só que legal, né? Então, é isso que você tem que perceber, tá? Que se você vender, aqui vai dar quanto? 106 menos 75, olha só, R$31, né? R$31 a mais, não é a mais, é imposto, é tempo, é frete, é custo. O produto não custou 75, ele foi para 106. Tá certo? Então, Aline, se eu vender por 106, você não vai ganhar nada. Se eu vender por 107, você vai ganhar R$1. Você não quer trabalhar, fazer esse esforço todo para ganhar R$1, né? E o que você tem que fazer agora? A sua margem de lucro, tá? E, Aline, geralmente, isso vai variar muito, porque o que você pode considerar mais? Olha só, aqui eu considerei só o produto, o imposto, o tempo e o frete, né? E se você chega em casa e vai trabalhar em cima daquilo ainda, aí você tem que considerar a locação do lugar, a taxa, tá? Isso aí tem que fazer rateado. Então você pega lá, por mês eu pago, sei lá, R$1.000 de aluguel, divide por 30, dá quanto por dia, divide por hora. Quanto de arranjo você produz no mês? Aí você faz um rateio, tá? Isso é uma conta que a gente faz inicialmente, ou você... tá baixo o som? Nossa, gente, pera aí. Deve ser o meu celular que tá com problema, tá? Eu não sei se vai aumentar o som, acho que não. Tá baixo o som. Hoje alguém tinha me falado mesmo que o som tá baixo. Eu tô achando que é o meu telefone que tá, ó, ultrapassado já. Tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu subo essa aula no IGTV. Aí vocês conseguem
às vezes tá barulho aí, né? Vocês conseguem escutar, mas eu vou deixar ela no IGTV para vocês por tempo limitado, tá? Não vão ser todas as aulas não, por conta desse som aí. Ó, pra mim tá ótimo. Então deve ser seu telefone aí, Denise. Aumenta o som dele aí. Vamos voltar ao raciocínio, senão todo mundo fica louco aqui e perde. Ó, gente, mas vocês entenderam? A hora que anota, você fala assim, ai meu Deus, dá vontade de chorar, não dá? Fala sério. Então, assim, tem que calcular direitinho para você ter lucro no seu negócio, porque quando a gente monta um negócio do sonho, um empreendimento, e aí você tá sonhando, você quer fazer algo bonito, algo que te dá prazer, você quer ter lucro. E aí você faz aquele sonho todo, chega no final do mês, você tá devendo, marido, me dá R$1.000 aí que eu tenho que pagar as contas, que o dinheiro não deu não. É chato, né? A gente fica desmotivada, perde o interesse, e aí fica aquela coisa, dá tudo errado, aí você já acha que já tá fazendo tudo errado, né? Não é por aí também, não é esse pensamento maligno que tem que ter. O negócio é sentar, anotar e fazer tudo direitinho, tá? Bom, então vamos lá. A sua margem de lucro, tá? Aí é legal você olhar os custos fixos. Você tem empregado, você tem o aluguel, né? E é legal você fazer um somatório disso, até porque você tem que saber quanto que você tem de custo para na hora que fizer os cálculos dos arranjos, saber quantos arranjos você tem que vender, quanto de flor você tem que vender, que vai cobrir os seus custos, que vai pagar o custo variável e o custo fixo, tá? Porque aí a partir do momento que pagou aquela despesa que você tem, se vender ou se não vender, mais o custo do arranjo, é que você vai começar a ter lucro, tá certo? Pode ser um pouquinho difícil para entender, mas se você anotar no papel aí, anota separado, custo variável é o custo dos produtos, é esse que eu tô te falando aqui, produto de R$75 ficou num custo de 106, somando tudo que a gente gastou, tudo que a gente investiu. Só que não é só isso, né? Eu faço o cálculo por aqui, mas eu tenho que considerar meus custos fixos, porque quanto maior meu custo fixo, quanto mais caro for o meu aluguel, mais eu vou ter que vender aqui, e talvez eu vou ter que ter uma margem, de marcação de ganho um pouco maior para dar conta de pagar o meu custo fixo. Ah, Aline, então acho que agora eu comecei a entender por que às vezes os preços variam de uma loja para outra e o produto é igual. E é por isso que você não pode basear o seu preço no do seu concorrente, porque você não sabe quanto que ele paga de aluguel. Você paga R$1.000 de aluguel, ele paga 200, ele vai vender mais barato do que você, porque ele tem um custo menor, um custo fixo, um custo de conta que ele tem que pagar dele é menor. Então, ele pode reduzir a margem de lucro dele, porque ele consegue sobreviver, ele vai conseguir pagar as contas dele. Mas você tem um custo muito alto, se você reduzir a sua margem, você não vai ter lucro no final do mês, você não vai ganhar nada, tá? Eu acho que eu comecei a entender, né? Pensar, é só entender isso, tá? Isso é interessante que vocês anotem. Separa. Vou falar de novo. Custo variável, produtos, tudo que você usou para montar arranjo. Argila, vaso, a florzinha, a etiqueta. Tem que calcular. Isso aqui custou dinheiro. Mandei fazer etiquetinha. Esse negocinho de amarrar aqui, ó, esse trava-anel. Eu fui lá e comprei o pacotinho. Sei lá, R$10, R$15, mas R$15 ele fica 0,01 centavo, mas ele custou de 0,01 centavo, deu R$15 o pacote, tá? É custo, tem que estar anotado na sua tabelinha, na sua planilha de custo de tudo que você gasta para empreender, para poder ter o seu negócio. Agora vamos chegar, né? Vamos falar, Aline, lucro, como que eu calculo lucro, tá? Então a gente fechou o produto, o custo em R$105, né? O lucro, como que eu vendo isso? Você pode calcular, aí cada um vai ter uma margem de lucro diferenciada, tá?
Em média, vai dar, uns vão querer 30, outros vão querer 40, outros vão querer 50. E aí você pode fazer um cálculo e ver se você trabalhar com aquela margem de lucro no tanto de arranjo que você pretende fazer e vender, se vai cobrir todos os seus custos, tá? Aline, eu posso ganhar um pouquinho menos. Então marca um pouco menos. Aline, eu vou precisar de mais. Marca um pouco mais, mas calcula quanto que vai dar esse um pouco mais para saber se o seu produto não vai ficar muito caro. Em média, 45% é a sua margem de lucro, calculada em cima do valor do produto, que no caso seria R$ 75. E por quê? Porque você tem imposto, você não vai calcular uma margem a margem de lucro sua seria em cima do produto, tá? Você vai revender o produto, então você vai ter o seu ganho em cima do produto, tá? Então só para você ter isso em mente. É mais ou menos isso, 45% em cima dos 75, tá? Guarda os outros 31, né, que tinha dado, 106, que é o que eu gastei, tá? É o gasto, 106. Daí eu tenho menos 75, deu 31, tá? 31 são os outros custos. Custos de é porque tem isso aqui separa, não vou entrar em muito detalhe não, senão vai fazer confusão, mas na verdade o custo variável ele se divide em dois, tá? Que é esse esqueminha aqui, mas esquece isso, considera uma coisa só. Margem de lucro, aí você vai calcular 40, 30, 50, às vezes vai ficar caro, você tem que calcular aí, tá? Em cima dos produtos. Então, seria R$ 75 mais 45%, que é a sua margem de lucro em cima do produto que você vai vender, em cima das flores. Vai dar 75 mais 45%. R$ 120. Tá. Agora eu vou pegar o restante do custo, né, que seria o meu tempo, porque eu não vou vender o tempo, eu não vou ganhar em cima dele. Eu tenho o cálculo dele já. Eu não posso marcar, como se diz, a margem de lucro aqui em cima do meu tempo. Tá dando para vocês entenderem? Acho que vou ter que depois fazer um esboço, né? Mas vamos lá. Aqui deu R$ 120. Então, R$ 75 do custo do produto, mais 45%, que é a minha margem de lucro em cima dos 75. Aí ficou aqueles 31 lá de fora. Aí deu R$ 120 esse cálculo aqui, tá? Então eu vou vender por R$ 120? Não. Tem mais o restante do custo, que a gente não calcula margem de lucro em cima dele. Então seria mais R$ 31, tá? Então vamos lá, ó. 120 mais o restante vai dar R$ 151. Pronto, deu certo. Aí, Aline, como que eu sei quanto que eu tô ganhando aqui? Agora você consegue fazer a conta. R$ 151, né? Menos 106. Agora você tá ganhando dinheiro. Dá R$ 45. Então, deu pra entender, gente? Numa compra de R$ 75 que custou 106 e você vai vender por 151, você vai ter um lucro de R$ 45. Esse dinheiro vai entrar para você ou para sua empresa, porque o correto é você fazer suas vendas, ver, né, tirar o seu salário. Se é um salário só, tira só um e o que sobrou é da empresa, para você investir na empresa. Se você começar a embolsar o dinheiro da empresa, começar a viajar, porque eu vendi R$ 50 mil, vou viajar, gastar o dinheiro da empresa, você não vai ter como aplicar e como crescer a sua empresa, tá? Nossa, gente, deu para entender? Isso aqui tinha que ser uma live feita lá no YouTube, com eu compartilhando a tela do computador para vocês, porque é bem legal quando a gente entende isso. Às vezes no início parece um pouco confuso, tá? Por isso que eu vou deixar essa live de novo, vou deixar ela aqui no IGTV para vocês acompanharem esse pensamento. Olha só, não recebi nenhuma pergunta, então eu tô entendendo que todo mundo entendeu direitinho, que ninguém vai errar mais o preço,
né? Todo mundo entendeu, tá? Mas, ai, Aline, tá faltando, calma, tá faltando ainda. Isso foi os produtos, tá? Você vendeu por R$151, tá? Mas você considerou aqui produto, você não considerou arranjo pronto. Ah, agora a parte mais importante, né? E é uma parte que faz com que esse negócio te dê um lucro maior ainda. Porque além de você ter essa margem de lucro em cima do produto, que é a venda, o repasse do produto, você tem o seu conhecimento, né? A sua profissão, o seu trabalho, a montagem que você fez, que isso vale dinheiro, vale muito, como eu já mostrei, tá? Esses 45 é variável, tá, gente? É só um cálculo aqui estimado. Tem gente que marca 30. Aí cada um tem que conhecer, tem que saber o quanto quer ganhar, tem que ver quanto que vai ficar o seu produto, tá? Geralmente a gente tira uma média da cidade onde a gente mora, o preço praticado, ok? Mas não é que você tem que ficar lá em cima do concorrente. É isso, ele vende por tanto. Não, a gente tem uma média de preço praticado, nem para você não botar muito a menos e também não botar muito acima, senão vai ficar difícil, né? Mas ele é mais ou menos igual, né? Quem fala aí, eu ganho 100%, isso aí é ilusório, tá? Ninguém ganha isso, não. É 30, 40, tem gente que tem uma margem de lucro de 20% em cima do custo que ele pagou no produto, aí cada um tem que fazer o seu cálculo, tá? Eu dei aqui uma base praticada pelo varejo, dentro do conhecimento que eu tenho de alguns anos trabalhando com loja, tá? E o seu conhecimento vale quanto, né? Então, o arranjo vai ficar em R$151? Não. Aline, mas eu já calculei tudo. Eu coloquei a flor, eu coloquei o vaso, coloquei a argila. Mas e o seu conhecimento, filha? Né? Você participou do Flor que Te Quero, você investiu em conhecimento, fez sei lá quantos cursos para você montar os seus arranjos. O tempo é dinheiro. Anos trabalhando, anos pesquisando, procurando saber como que se faz. Isso tem um custo. E aí, o que você vai fazer? Você vai calcular um percentual, tá? Em cima desses R$151 que você acha justo ser cobrado pela sua criação. Isso aí é algo que é difícil. A gente tem um cálculo, mas é algo muito difícil, né? Você pega aí pintores famosos, cobram mais, sendo que o outro que pinta também tão bem, cobra bem menos. Então isso aí vai da fama, vai de cada um, tá? Aline, quanto? Você pode cobrar quanto você quiser, 10%, 20%, 30%, tá? Para estar montando os arranjos. Mas 30% em cima do quê? Em cima do valor total, você pode calcular, porque aí, isso aí é seu, tá? Aqui foi só uma base, uma ideia que eu quis te dar para você saber como que você cobra pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, pela mão de obra do seu arranjo pronto. Esse arranjo é muito simplesinho, eu vou colocar um acréscimo só de 10%. Esse arranjo é muito mais sofisticado, exige muito mais técnica, eu vou adicionar mais 30% aqui, que é referente ao meu conhecimento. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E é interessante que você mostre isso pro seu cliente na hora que você for apresentar o seu arranjo, tá? Olha só, olha a posição. Ressalta os elementos do seu arranjo, ressalta as técnicas que você utilizou, porque ele olha e acha bonito, mas ele não sabe o trabalho que aquilo dá, né? A pessoa, às vezes eu acho estranho a pessoa chegar, essa flor aí, tá cara, gente, como tá caro? Como, se você pegar uma flor dessa e pensar assim, você consegue fazer uma flor dessa? Desse jeito? Olha aqui, isso aqui tem um toque, parece a flor de verdade. Olha as cores disso daqui, olha as ondinhas que ela tem. Como que você faz? Olha o trabalho que dá produzir uma coisa desse jeito. Olha isso aqui, ó, folha toda encapada, tá? Gente, a live vai cair. Então, assim, é isso que vocês precisam ter em mente, tá certo? Pessoal, então, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado e amanhã estarei aqui novamente com outra live
para esse aquecimento, para a semana da independência, tá certo? Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. A live caiu, foi encerrada. E é isso que eu queria falar para vocês, tá? Bom, então era esse detalhe que eu queria só para fechar aqui, né? Então a gente tem que saber valorizar o trabalho, saber valorizar os produtos e saber enxergar o trabalho de uma produção de uma dessas peças e o trabalho também de produção, da construção de um arranjo. Quando você tem algo feito assim com tanta perfeição, né? Com tanta naturalidade, deixando os arranjos desse jeito super natural. Tá certo, pessoal. Deixa eu só encerrar essa live aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã tem mais live. É um aquecimento para a nossa Semana da Independência com as flores artificiais, que vai acontecer na semana do dia 8 de setembro. Para participar, tem que se inscrever. No meu canal do Instagram tem um link para você clicar e fazer a sua inscrição para poder participar, tá certo? Eu te vejo lá. Até a próxima. Tchau, tchau.